Glória a Deus. Se coloque de pé. Aleluia, o Senhor é bom. E eu estou aqui porque essa bondade me alcançou. A mão poderosa do Senhor me alcançou. O laço se quebrou e eu escapei. E eu estou aqui. E nessa hora eu quero que você levante as suas mãos aos céus. E agradeça ao Senhor. Não apenas porque eu estou aqui, mas porque você também está. Porque hoje também poderia ter um laço para você, mas o Senhor quebrou e por isso você está aqui. Aleluia! Diga ao Senhor que você o ama, que Ele é maravilhoso. Agradeça a Ele pelo privilégio de estar aqui, juntamente comigo, louvando e agradecendo ao Senhor. Pai, nessa hora eu quero bendizer o Teu nome, Senhor. Eu quero Te exaltar, Senhor, e dizer que nós Te amamos, que nós Te desejamos. Amigo Espírito Santo, obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, nessa noite, de estarmos aqui, Senhor, reunidas no Teu nome, para dizer, Senhor, que reconhecemos a Tua grandeza, para dizer que reconhecemos o Teu senhorio, para dizer que reconhecemos que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Não nos faltará a Tua graça, não nos faltará a Tua presença, não nos faltará renovo, não nos faltará refrigério, não nos faltará livramento, não nos faltará a Tua presença, Senhor, porque a Tua presença, Pai, que faz toda a diferença em nossas vidas, Senhor. Você, mulher que está aqui, que sabe quem é o Senhor na tua vida, aplauda Ele com alegria e glorifique o nome dEle, porque Ele te conhece, Ele te sonda, Ele te vê. Aleluia, nós Te amamos. Diga que você ama o Senhor, mulher, nessa noite. Nós Te amamos, Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu não me canso, gente, de agradecer ao Senhor, porque todas as vezes que eu lembro o que aconteceu, eu digo, só o Senhor poderia me trazer de volta. Você pode se assentar. Eu quero agradecer mais uma vez a família Renova-me, as mulheres renovadas, que intercederam, que clamaram, que choraram, pedindo ao Senhor que eu voltasse. E voltasse bem, sem sequelas. E aqui estou, para a glória de Deus. Aplauda Ele mais uma vez. Estou muito, mas muito feliz em estar aqui. Confesso que o coração daquela batidinha, mais a gente respira e fala, foi o Senhor que me trouxe, e a glória é Tua, Jesus, o poder é Teu, Senhor. É Tu que faz, é Tu que opera. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para as nossas vidas. E uma coisa que, desde a minha adolescência, não que eu seja uma pessoa velha, eu sou bem novinha. Mas uma coisa que eu sempre orava ao Senhor. Duas coisas melhor. Eu dizia, Senhor, nunca me deixes esquecer quem Tu és. E a outra oração que eu sempre fazia era, Senhor, eu desejo e almejo muitas coisas, mas nenhuma delas, Senhor, pode ser maior do que a minha vontade por Tua presença. E o Senhor ouviu a minha oração. Em meio aos momentos difíceis que eu passei, eu esqueci muitas coisas, mas eu não esqueci do meu Jesus. E por conta disso eu estou aqui, porque eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é e o quanto Ele me ama. Talvez você chegou aqui sem esperança. Já louvamos, mas ainda assim tem algo no teu coração. Mas eu quero te lembrar, mulher, que existe um Deus que te ama. E por te amar, Ele te trouxe aqui nessa noite. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia rapidinho. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas,
capítulo 10, versículo 38. Nós vamos ler aqui rapidinho. Quem for encontrando vai dizendo amém, aleluia, vai glorificando ao Senhor. Amém? Desde que eu tive alta do hospital, Deus me fez meditar nessa palavra. E eu quero compartilhar rapidamente com você, para que eu possa também compartilhar do que Deus fez na minha vida. Amém? Lucas, capítulo 10, versículo 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E você pode estar perguntando, por que Gil está falando sobre Marta e Maria? Porque é uma história que Deus fala muito ao meu coração. Quem estava na quarta de guerra e participava comigo, sabe do que eu vou falar. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre Marta, que era aquela que não se lançava aos pés do Senhor, que estava distraída, que não fazia, que não acontecia. E todo mundo sempre falava de Maria, aquela que se lançava aos pés do Senhor. Mas aqui nós encontramos a história de duas irmãs. As duas irmãs aqui amavam ao Senhor. Cada uma à sua maneira. Mas eu costumo dizer que Marta era aquela que se preocupava em receber o seu Senhor. E por isso, muitas vezes, Marta encontrava-se distraída. Mas isso não queria dizer que ela não o amasse. Assim também era Maria. Maria também amava ao Senhor. Mas o que mais mexe no meu coração é que, no longo da nossa caminhada, nós somos tendenciosos a julgamentos. E Deus não nos chamou para julgarmos uns aos outros. Não é verdade? Quando a gente vai ler o texto, você vê que Marta se aproxima de Jesus e diz: Mas, Senhor, eu estou aqui me preocupando em limpar a casa para te receber, e Maria está sentada, por que o Senhor não a chama? E ali, Deus ministrava ao meu coração de que Marta estava cobrando algo a Jesus. Mas Marta não sabia o que estava acontecendo no coração de Maria. Será que Maria estava preocupada com algo? Estava angustiada? Estava precisando, de fato, se lançar no Senhor? Quantas vezes nós nos encontramos preocupadas, aflitas, angustiadas, e onde nós encontramos o refúgio? Nos pés do Senhor. Marta vai atrás de Jesus cobrar algo. E aí, de certa forma, entra o julgamento, porque ela não sabia o que estava acontecendo no coração de Maria. Mas isso também acontece nos dias de hoje, embora elas amassem ao Senhor. E quando eu li esse texto, Deus me trouxe essa questão do julgamento. Muitas vezes nós julgamos sem conhecer o outro, sem saber o que acontece no coração do outro, o que aconteceu, o que passou, ou como ele está. Há um tempo atrás, desde a minha adolescência, surgiu em mim um medo. Um medo. Eu não vou nem perguntar se alguém aqui neste lugar tem medo de alguma coisa. Nem vou perguntar. E eu fui tomada por esse medo e eu cresci dessa forma.
E eu dizia, meu Deus, por que, Senhor, eu tenho medo? Medo de quê, Gil? De ir a um médico, de uma simples consulta. E nesse tempo, eu tenho aprendido que o medo, ele não só te paralisa, ele te mata. E nós somos tendenciosos, muitas vezes, na nossa conversa, nós usarmos essa frase, né? Gente, o medo paralisa. Irmã, eu quero te dizer nessa noite que ele não só te paralisa, ele te mata. Sabe por quê? Porque essa pessoa que está falando agora poderia estar morta por conta de um medo. De um medo que foi gerado lá atrás. E não pense você que eu não recorri, não fui em busca de uma cura em relação a isso. E eu dizia, Senhor, eu prego para mulheres, eu estou falando da Tua palavra, porque isso toma conta de mim. Eu lembro que um dia eu procurei pastor Valdeir, eu disse, pastor Valdeir, eu preciso de oração, porque eu tenho medo de ir a uma consulta médica. Conversei com o Lide e ministraram e falaram, e isso continuava dentro do meu coração. Talvez alguém, as daqui não. Mas, gente, como é que pode Gil chegar a este ponto de ser hospitalizado da UTI? Por quê? Por que não procurou um atendimento médico antes? Porque existia algo terrível em mim, chamado medo. Mas, glória a Deus, que nos ama, e com a mão forte e poderosa, me resgatou e tratou comigo. E tratou comigo. Eu quero te dizer, mulher, nessa tarde, homens também que estão aqui, não julgue, acolha. Você está sentada ao lado de alguém que você não sabe o que está se passando, o que está sentindo. Eu tive medo de ir a uma consulta médica, de ter um contato com o médico. Mas talvez você está aqui, você tem medo, está sendo tomada por um medo que tem te causado depressão, angústia, pavor. Talvez é o teu problema dentro da tua casa com o teu marido e você tem medo de se posicionar em Deus. Então não julgue, acolha. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e falando sobre saúde. E se tem uma pessoa que agora pode falar, glória a Deus, sou eu. Porque agora eu enfrento medo. Esses dias, eu estava com o meu coração, a pastora Deus estava aqui falando sobre angústia, dizendo, meu Deus, não é somente eu. Eu estava angustiada e eu procurei uma psicóloga. E ela conversou comigo, ela disse, algumas pessoas vão dizer para você assim, ó, vai passar. Vão falar, Gil, em um ato de amor, mas não passa se você não enfrentar. Quando eu passei aquele momento de medo, eu era para ter enfrentado. Talvez, se eu tivesse enfrentado, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Mas o que passou, passou. Eis que tudo se fez novo. E agora está uma Gilmara nova, onde enfrenta o medo, onde vai para suas consultas, onde tem buscado ao Senhor. Aplauda Ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nada em Deus é em vão. Nada. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, falando sobre saúde. E eu disse a ela, se você quiser, eu pego na tua mão e eu vou contigo. Não julga, acolhe, abraça. Abraça. Porque muitas vezes o que está faltando na vida do outro é alguém que esteja disponível para abençoar. Talvez você está aqui hoje, mulher, precisando de alguém que segure na tua mão para você seguir em frente e vencer o medo que tem te aprisionado. No dia
no dia 22 de novembro, eu estava aqui na igreja. Mas eu quero te dizer, antes, que o Senhor, Ele sempre vai colocar alguém em teu caminho. Não perca a oportunidade. Deus sempre vai te cercar de alguma forma. Há mais ou menos uns 6 meses, eu acho, 4 ou 6 meses, Deus colocou em meu caminho uma mulher. E ela disse a mim assim: Gil, Deus mandou eu caminhar com você para cuidar de você. Ela está aqui. Luciana, que Deus te abençoe, Lu, tu és uma bênção na minha vida. Só que eu fui tomada de um medo que eu fugia dela. Quando ela entrava ali, eu saía, dizia, meu Deus, ela vai falar de consulta de médico, oh, meu Deus. Gente, era algo tão tenebroso que se a consulta fosse amanhã, hoje, eu já não dormia. Eu já ficava nervosa, eu já ficava tensa. Coisa que minhas irmãs, glória a Deus, estão todas aqui. Dá oi aí, família. Elas nunca tiveram medo, mas esse medo se apossou de mim. Estava, que não está mais. E ela sempre estava ali comigo e eu fugia. Ela dizia, Deus mandou eu cuidar de você. Mas mesmo diante das nossas fraquezas e debilidades, Deus nos ama. Porque mesmo eu não sendo fiel àquilo que Ele colocou no coração dela para fazer por mim, ainda assim, Ele me alcançou. E no dia 10 mais ou menos de novembro, eu fui a uma consulta. E chegando ali, eu fiz 2 exames. Eu fiz um preventivo e fiz uma transvaginal. E quando eu fiz, ela disse, Gilmara, você está com um mioma gigante. Está grande. E já tomou todo o seu útero. Nós não estamos conseguindo nem ver os seus ovários. E na hora meu Deus, e agora? E eu pensando, vai ter que fazer cirurgia, como é que eu vou fazer? Meu Deus, me ajuda. Isso em novembro, no início de novembro. E eu disse a ela assim, olha doutora, eu estou tomando um remédio porque o meu fluxo menstrual está muito alto. Tem uma semana que eu estou usando fralda descartável porque está muito. E ela disse, minha filha não pode, precisa fazer a cirurgia com urgência. E sabe o que eu fiz? Eu disse, doutora, deixa para janeiro. Porque agora já está chegando dezembro, aí vem o Natal, vem o Réveillon, e eu tenho muitas coisas para fazer. Agora não. Ela disse, minha filha, não faz isso. E eu disse, não, vai dar tudo certo. O problema é que eu estava tomando uma medicação por conta própria. Não foi ninguém, uma médica que prescreveu. Eu comecei a tomar porque eu ouvi dizer que esse remédio iria fazer com que minha menstruação parasse. E aí eu iria ganhar mais tempo. Só que não foi assim. E eu saí dessa consulta e ela passou uma outra medicação para eu tomar. Resumo. Passou-se os dias, eu continuava com dores, pálida, fraca. Chegava em casa, não tinha ânimo para fazer nada, só queria deitar. E estava com anemia no grau 9. Muito, muito, muito fraca. No dia 21 de novembro, eu senti uma dor de cabeça muito forte. E eu estava aqui na igreja e aquela dor de cabeça. E eu, meu Deus, fui para casa, dormi. E quando foi pela manhã, no dia 22, era o aniversário do nosso pastor. E nós íamos fazer uma homenagem. E eu fui à rua com Raquel e Lidiane. E eu disse assim, Raquel, eu tive uma dor de cabeça ontem tão forte que eu achei que eu ia morrer ontem. Ela disse, oxe, está repreendido, bora. Aí eu fui, passei na farmácia, comprei um outro remédio.
E tomei para dor de cabeça. Cheguei no shopping, eu estava aérea, eu estava zonza, com a dor de cabeça. E aí as meninas vendo o presente, decidindo, e eu sentada, já não estava aguentando. Vim para casa, fui para casa, cheguei em casa, tomei um banho, deitei, voltei para a igreja, estava aqui. Foi um culto lindo, maravilhoso. Eu lembro que uma irmã ainda me falou que estava com dor de cabeça. Eu rapidamente abri a bolsa, peguei um remédio, porque o que tem na bolsa era remédio. Não ri não, gente, que é sério. E eu peguei o remédio e falei aqui, irmã, esse é ótimo, pode tomar. E eu assim, a dor tinha passado, mas eu estava me sentindo tonta, meio aérea. Enfim, isso no dia 22. No dia 23, um momentinho, viu, gente? Deus me cerca assim, ó. Até o remédio elas trazem. Obrigada, minhas amadas. E no dia 23, fizeram um almoço para o esposo de Raquel, Igor, e para o meu amado esposo também. E eu disse, Raquel, eu não estou com vontade de ir. Ela disse, como é que tu não vai? É o almoço para André, tu tem que ir. E eu tomei um banho e fui. Mas eu não fui aquela Gil animada. Fui. Almoçamos e no retorno eu parei aqui na porta da igreja. Falei com alguém, disse, André, eu vou para casa, eu não vou ficar. E fui para casa. Liguei para Raquel. Ó, gente, vocês vão me ouvir falar muito essa palavra, esse nome. Raquel. E eu liguei para ela, foi ela que me ligou, não lembro. E nós conversamos algumas coisas. Eu disse, Raquel, eu vou deitar. E deitei. Quando foi na madrugada, eu acordei. Eu já acordei zonza, meio aérea. Aí eu fui ler alguma coisa, já não vi muito bem. E eu não queria acordar André, e eu preocupada. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Enfim, quando amanheceu o dia, André foi levar meu filho para a escola. E eu consegui falar com alguém. E com quem eu falei? Com Raquel. Eu disse, Raquel, me socorre. Eu não estou bem. Tu está onde? Eu disse, eu não sei. Eu não sei onde eu estou. E nesse momento, eu deixei o celular, já não atendia mais. E ela conta, porque eu já não lembrava, essa parte aí ela já que me contava, que ela ficou desesperada. E ela tentou falar com uma pessoa, tentou falar com outra e não conseguia. E então ela conseguiu falar com o pastor Joelson e pastora Deise. André chegou, ela também já tinha conseguido falar. E eu sentada, eu consegui ainda, eu tomei um banho e sentei no sofá. E quando eu estava sentada, eu lembro que entrou Mônica e Caprine. Depois eu vi pastor Joelson e pastora Deise. E na hora eu olhei assim, eu disse, oxe, está fazendo o que aqui? Aí daqui a pouco chegou Lide, chegou o pastor Valdeir, depois chegou Igor, esposo de Raquel. E eu lembro que esse pessoal todo estava na sala da minha casa. E eu lembro também que eu via orando. Eu lembro que pastor Joelson botou a mão na minha cabeça por várias vezes. E eu vi ele orando, o pastor Deise do lado com a minha mão segurando, sabe? E eu olhava, eu queria entender o que era aquilo, um olhar preocupado, e eles intercedendo, e eles clamando. Mas eles contam que nesse tempo que eu os via orando, eu também começava a orar. E eu orava como? Falando em línguas. E eu falava em línguas. E eu lembro que depois de orarem por mim, me levaram para o hospital. Eu lembro que eu desci as escadas da minha casa sozinha. E cheguei no hospital
eu lembro de ter visto o doutor Gevanilson, embora eu sabia que era ele, mas eu não sabia falar, estava tudo muito confuso. E ali fez uma tomografia. E na tomografia disse, um AVC. Corre, ligeiro, leva para o outro hospital, para o Clériston Andrade. E eu lembro que foi tudo muito rápido. E quando eu cheguei na sala ali, na enfermaria, não. Na sala, na emergência, não tinha pessoal, uma pessoa sequer. E nós sabemos que o Clériston Andrade é um hospital cheio, mas não tinha uma pessoa, somente eu. E ali eu entrei e já fui direto para a triagem, e da triagem eu já fui direto para a sala vermelha. Só que eu não sabia, eu não entendia o que é que estava acontecendo. Eu não entendi que era uma sala vermelha. Eu não entendi que era um AVC. Eu não entendi o risco. Eu só lembro que eu entrei, tiraram a roupa, trocaram, né? E eu estava assim, como uma criança, deitada. E eu via o pastor Joelson, porque ele entrou comigo. E eu via o pastor, eu vi uma movimentação, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Isso no dia 24. E ali, de repente, eu vi um outro homem. E eu reconheci que era o doutor Fabrício. E aquela agonia, aí eu não vi mais André, eu não vi mais ninguém. E ali eu fiquei. Naquela mesma noite, rapidamente, eu fui para a UTI. E hoje eu sei que enquanto eu estava na UTI, embora eu não soubesse o que estava acontecendo, mas existia um povo que clamava, intercedia por mim. Embora eu estivesse dormindo, existia um povo que clamava por mim. E no outro dia, logo cedo, eu abri os olhos. E quando eu olhei, eu disse, doutor Fabrício. Ele disse, meu Deus, ela reconheceu. E ele ligou para o André e disse, André, ela me reconheceu. Engraçado que, diante disso tudo, eu esqueci, gente, tudo. Mas eu não esqueci do meu Jesus. Eu não esqueci de André. Eu não esqueci de Davi, meu filho. Eu não esqueci das minhas irmãs. E não esqueci dos meus pastores. E diz, que eu não esqueci? Eu não esqueci de Raquel. Mas os outros, eu não lembrava. Não lembrava, se falasse um de vocês, eu não lembrava. E ali eu passei aqueles dias dentro da UTI. E, gente, Deus é tão perfeito na minha vida, e Ele também é perfeito na sua, que esse tempo todo, dentro de sala vermelha, dentro de UTI, todos os exames que Gil não fazia, foi feito lá, e Gil não sabia o que estava fazendo, nem o que estava acontecendo. A mão de Deus me guardando, me protegendo. E ali eu fiquei dentro daquela UTI. E faz exames, e entra gente, e sai gente. E eu olhava e eu sorria, porque eu não sabia quem era. Mas uma coisa, mesmo dentro da UTI, eu não parava de falar em línguas. Eu dizia, rebaxere, canta labassuri, alabaxere, canta labas. Ora, larabassuri, anda, larabaxere, rebalabarabas. Arabassuri, alabaxere, bandeire, assore, canchore, alabas. Harabai, assuri, alabaxere. Oh, Jesus, eu não esqueci do meu Jesus. E o meu espírito clamava. E ali fazia exames e mais exames. E eu lembro que chegou 2 médicos. E eles falaram, vamos fazer. E eu ouvia, mas sabe aquela criança que está ouvindo, mas não sabe o que é? Era assim. E eu vi que veio, fez preventivo novamente, fez tomografia e fez tantos exames e disse, é grave.
Isso eu lembro. Vamos ter que fazer a cirurgia o mais rápido possível. E ali, quando eu comecei a lembrar das coisas, quando eu comecei a lembrar, eu já não sabia mais da parte de AVC e nem de uma trombose venosa cerebral que eu também tive. Mas eu só entendi da parte da cirurgia. E eu disse, oxe, o que está falando agora? O que está acontecendo? Eu não entendia. E eu sei que fez os exames e teve um momento que falou assim, Dona Gilmara, eu já reconhecia que era eu. A senhora vai sair da UTI, a senhora vai para a neuroclínica e vai ficar lá. Isso porque essa questão do AVC e da trombose já estava controlada. E vale ressaltar que eu dei entrada no dia 24 com indicação de cirurgia, de abrir o crânio, mas para a glória de Deus, a notícia foi dada, não vamos precisar fazer cirurgia ucraniana. Não foi necessário. Aleluia, não foi necessário. E eu saí da UTI, já conhecendo algumas pessoas, eu continuava andando. E quando eu cheguei na neuroclínica, o médico, um outro neurologista, porque foram 2 neuros me acompanhando, e ele falou assim, vamos fazer uns testes aqui. Como é seu nome? E eu dizia, Gilmara Anunciação de Oliveira Carneiro. Quantos anos você tem? E eu dizia, 45. Você nasceu quando? Aí eu dizia, data de nascimento. Eu dizia, 1/5/80. Levante a mão, levante o braço, mexa os olhos, mexa a cabeça. E ao final ele olhou para mim e disse assim, eu não sei a quem você serve, mas uma coisa eu digo, faça uma reza, faça uma oração, faça alguma coisa, porque do jeito que você entrou aqui, e olha como você está. E eu disse, é Jesus, é Jesus, aleluia, é Jesus. E eu estava ali na clínica neuro, e eu recebi a visita de quem? Porque, gente, ó, todas as informações que os médicos precisavam, quem dava? Parece até que eu não tenho irmãs, né? Mas eu tenho, mas é porque é assim, ó. É uma irmã também. E eu estava ali, e ele disse, olha, está tudo sob controle, fique bem, fique em paz. Uma coisa importante, quando eu entrei dentro ali na UTI, logo, acho que no segundo dia, no terceiro dia, chegou um senhorzinho que eu já perguntei a tantas pessoas, ninguém sabe dizer quem é ele. Então, eu acredito que foi um anjo do Senhor. Ele rodou toda a UTI e parou exatamente onde eu estava. E ele sorriu e disse, você sabe por que você está aqui? E eu só balancei a cabeça. Ele disse, você está aqui porque o Senhor te trouxe. Ele te trouxe aqui, sabe para quê? Para você descansar. Fique em paz. Não se preocupe, não tenha medo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. E ele, pode aplaudir, pode aplaudir. Aleluia, aleluia. E ele mansamente colocou as mãozinhas para trás, sorrindo, e saiu. E eu procurei e não o encontrei. E ali já na neuroclínica, Raquel foi, Lidiane foi, nós conversamos e me mostraram o vídeo daqui da oração. E eu chorei muito e falei, Senhor, obrigada, meu Deus, porque o Senhor levantou um exército para interceder por mim. Glória a Deus, que os céus recompensem cada uma de vocês. Amém? Mas logo em seguida, entrou esse mesmo neurologista e uma outra médica, uma ginecologista, que eu nunca tinha visto. E quando ela chegou perto, ela começou a falar umas coisas. E eu disse, meu Deus do céu, ela está falando, eu vou morrer. Do jeito que ela está falando. E esse médico, ele olhava para mim, tipo assim,
meu Deus, o que é isso que ela está fazendo? Não é normal o que ela está falando, não. E ali meu coração deu aquele desespero e eu disse, eu vou morrer. Do jeito que ela falou que seria. Quando ela saiu, demorou um pouco, ele voltou. Ele voltou e disse assim, fica tranquila, vai dar tudo certo. Vai ser super tranquilo, fique em paz. E ali eu vi a mão de Deus, mais uma vez, tranquilizando o meu coração. Eu entrei no dia 24 de novembro ali. E no dia 6 de dezembro, eu fiz a cirurgia. Volto para a UTI. Fico ali na UTI. E quando deu por volta de meia-noite, eu comecei a sentir muitas dores. E eu disse, moça, eu não estou aguentando de dor. Ela disse, é normal, sua cirurgia foi muito delicada. Foi um corte muito grande. É normal. E me deram uma medicação e eu apaguei. No dia seguinte, eu continuava na UTI e eu achando que eu já iria sair. Fiquei uns 3 dias na UTI. Vou para a clínica neuro novamente. Quando eu chego lá, comecei a sentir dores e dores e dores e febre. E eu disse, meu Deus, e agora o que é isso, Senhor? Dores e febre. E aí a médica disse, vamos fazer uma tomografia abdominal. E fez. E aí voltou e o meu coração assim, eu dizendo, meu Deus, não deixa, Senhor, que seja nada pior, nada mais grave. E aí quando foi olhado na Gilmara, a senhora não tem nada, está tudo ok. Mas eu continuava com febre e com dor. Vamos repetir outra tomografia abdominal com contraste. E eu disse, agora pronto. E novamente ela voltou, uma outra médica, ginecologista, ela fez, olha, tá tudo ok com a sua cirurgia. Não tem sangramento, não tem hemorragia, tá tudo no seu devido lugar. Tá tudo bem. Vamos fazer outros exames. Gente, foram tantos exames, que esse braço meu estava todo roxo. Era todo roxo. E ao final, se viu no exame que eu tive uma infecção urinária. Vamos tratar essa infecção. Dias e dias tomando antibiótico. E ali já estava se passando os dias, já estava chegando 20 de dezembro e eu disse, Senhor, vai chegar o Natal e eu vou estar aqui. E ali eu chorava muito e Deus é tão maravilhoso que a cada dia Deus mandava uma para ficar comigo. E todas que iam, intercediam, clamavam por mim. E nesse dia que eu estava tão angustiada, tão triste, quem aparece lá novamente? Não, dessa vez não foi Raquel. Esse senhorzinho, ele chegou, abriu a porta, botou apenas o rosto e disse, fica tranquila, tu vai passar o Natal e o Réveillon em casa. Fique em paz. E novamente a mãozinha para trás, cantando, e saiu. E nesse tempo, ali dentro da neuroclínica, Deus me fez ter experiências maravilhosas. E também falar do amor de Deus. Eu não estava ali em vão. Tinha um propósito. Existia uma senhorinha que ela tinha esclerose múltipla, é assim que fala? E ela estava ali, ela já estava desacreditada. Ela dizia que, ela e o esposo diziam que como é que pode um Deus de amor me deixar desse jeito. E ali Deus foi falando comigo, eu fui ministrando a ela. E eu percebi que ele já estava se irritando. Eu disse, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito me retirei e voltei para o meu leito. Quando foi à noite, André já estava lá comigo. A neta dessa senhora me chamou e disse, minha avó falou muito de você, que ouve quando você e seu esposo começam a orar. Ela sente uma paz, ela sente uma alegria. Você pode ir lá orar por ela? Eu disse, posso. E eu fui com o André e oramos por essa senhora e ela chorava. E ela começou a mexer
a perna que não mexia. E ela disse: eu sei que o Senhor é bom. Eu disse: Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ainda que muitas vezes nós não viemos entender o que Ele está fazendo, Ele é bom. Ele é maravilhoso. E assim eu falava com um, eu falava com o outro, e eu orava, como eu também chorava. E no dia que eu estava lá, muito angustiada, Dr. Ciro entrou e disse: o que você tem? Você não é assim. Eu disse: eu quero ir embora, eu não aguento mais, minhas costas estão doendo. Ele disse: aguenta mais um pouco, porque eu precisava fazer alguns exames, que era o RNI, para ver a coagulação do sangue. E aí começou uma outra tarefa, uma outra luta. Fazia, dava baixo. Fazia de novo, dava baixo. Fazia de novo, dava baixo. E eu disse: Senhor, me ajuda, me socorre, Senhor. E no dia 22 saiu o resultado do exame. O seu RNI deu 2,9. Você está de alta. Gente, eu chorava. Que vocês não têm noção. Porque imagino que é você chegar dentro de um leito de hospital com um AVC, uma trombose venosa cerebral, uma cirurgia de risco. E hoje você está aqui de pé, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. São muitas coisas que eu poderia estar aqui contando a vocês. Mas eu disse: Senhor, que eu fale o que é necessário que elas ouçam, Pai. Eu quero dizer a você, minha irmã, que Deus sempre tem um plano para a tua vida. Sempre. Não julgue para não ser julgada. Isso tudo que eu enfrentei não foi apenas porque Gil estava sendo negligente consigo mesma, mas porque atrás da negligência existia algo que a atormentava, que causava medo, a paralisava e queria matá-la. Mas que bom que Deus nos ama e nos vê, e por isso eu estou aqui. Eu estou de pé, porque a poderosa mão do Senhor me alcançou e tem me alcançado todos os dias. Vocês não sabem, ou melhor, muitos aqui sabem das bênçãos que o Senhor tem me entregado, e eu louvo a Deus por isso. Tem uma bênção especial que eu não sei se já pode contar, pastora Deise. Uma certa feita, uma irmã aqui da igreja, ela disse assim: Gil, tu pode ir na minha casa orar? Eu falei: posso. E eu fui com meu esposo. Chegando lá, tomamos um café, oramos com ela. E já na saída, ela disse: eu tenho um presente para você. E o presente era uma sacolinha dourada. E dentro desta sacola tinha uma chave. Uma chave assim, de madeira. E na frase tem escrito assim: tudo ao seu tempo. E na hora eu olhei e disse: eita, Deus está me dando a chave de uma casa nova. Glória a Deus. Será que vai ser no Sim? Será que vai ser no Papagaio? Onde é que vai ser essa casa nova? Mas os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. E quando eu volto do hospital, gente, eu não posso deixar de contar isso. Deus é maravilhoso. Deus me levou para um palácio. E eu fui tratada mais do que uma filha, como uma princesa. Médicos entravam, médicos saíam, ligação para saber como o Gil estava. E o interessante é que o meu pastor, nosso pastor, ele fazia assim, ó: Gil? Aí eu: oi, pastor, pode entrar. Tá tudo bem, Gil? Tá sim, pastor. Gente, foi uma semana inteira sem ele sair. Tudo ele resolvia do telefone. E me dava, obrigada minha irmã, e me dava essa assistência.
E nós sentávamos à mesa e nós conversávamos. E ele dizia: não canso de dizer, nosso milagre, nosso milagre. E nisso, irmãs, era na minha cabeça para ficar apenas 4 dias, 5 no máximo. Eu fiquei 30 dias. 30 dias. E eu disse: ô pastora, tu me perdoa assim, a tua casa é linda. A minha casa não é assim não. Mas deixa eu ir embora. E ela disse: Gil, vai ficar. Não está na hora ainda não. Só que eu não sabia da bondade de Deus através da vida de vocês. E eu lembrei, aí pronto. Aí a André falou assim: ó, leva ela está muito agoniada, deixa ela ver logo, não vai ver tudo, mas ela já vai saber. E me levaram. Gente, quando eu cheguei, que eu vi que não era mais aquela casa que eu deixei, mas era uma outra casa, linda, maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Uma casa que eu nunca nem imaginei ter, gente. E eu vou dizer uma coisa, eu nem tinha orado, pedido a Deus uma casa igual àquela. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos dá e Ele faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. E hoje eu estou dentro de uma casa que vai além do que um dia eu imaginei ter. E nisso a gente arrumando as coisas, quando eu abri uma caixinha, eu vi a sacola com a chave. E eu lembrei, essa é a casa nova. É essa aqui. Porque realmente hoje eu estou dentro de uma casa nova. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero te dizer, minha irmã, enquanto eu estava em um leito de hospital, Deus cuidou da minha vida, Deus cuidou do meu casamento, Deus cuidou das minhas finanças, Deus cuidou da minha casa e Deus quer cuidar de você também. Deus quer cuidar de você também, mulher. Esses dias eu orando ao Senhor e conversando com uma pessoa que não foi Raquel, ou foi Raquel, eu não lembro. Eu disse: eu vou dar o testemunho. Ela disse: é o seu testemunho. E na hora o Espírito Santo falou comigo: não, o testemunho não é só seu, é de todas. Esse testemunho não é apenas de Gil, mas são de todos vocês que oraram, que clamaram. E sabe por que eu digo que é um testemunho nosso? Porque hoje você pode se levantar e dizer para alguém: olha, eu orei pela irmã Gil, que estava em um leito de hospital, e a mão poderosa do Senhor a alcançou. Você está testemunhando, então é seu também o testemunho. O milagre realmente é meu, e ninguém toma, é meu, mas o testemunho é nosso. O testemunho é nosso. E aquele tempo que eu passei a ler, eu orava, mesmo sem entender muita coisa, mas eu falava em línguas, o meu espírito clamava. E quando eu comecei a entender, eu orava, eu falava: Espírito Santo, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. E eu lembrei de uma oração que eu fiz lá atrás. E eu disse: Senhor, nunca me deixes esquecer quem Tu és. E a oração se cumpriu, porque mesmo diante da angústia, da dor, da tristeza, do esquecimento humano, eu não esqueci do meu Redentor, porque eu sei que Ele vive. Se coloque, irmã, em oração. Creia no Senhor. Busque ao Senhor. E eu louvo a Deus, porque hoje eu estou de pé. Eu posso dizer que verdadeiramente o laço se quebrou e eu escapei. Só que o inimigo, ele não para. Ele tenta o tempo todo te tragar, te derrubar, te oprimir, te abater, lançar medo. E mesmo depois de sair de um leito de hospital, saber que o Senhor me curou, me salvou, me trouxe de volta, ainda assim Satanás ficou tentando me oprimir, me entristecer,
pensar em coisas que não convêm. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu não sei como está a sua mente, as suas emoções, o seu coração nessa noite. Mas eu quero te dizer que o Deus que me alcançou, trazendo cura física, emocional, espiritual, é o mesmo Deus que quer tocar em você nessa noite. Eu não sei qual é o medo que tem te prendido, que tem te amargurado, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus tem cura para a tua vida, para a tua alma, mulher, nessa noite. Deus tem algo poderoso. Você não veio aqui porque Jordânia está, porque Gil ia dar um testemunho. Não, você está aqui porque você entende quem é o Senhor. Por isso Ele te trouxe, porque tem uma obra milagrosa, poderosa para a tua vida. Deus tem algo especial para você, por isso você está aqui. Deus tem uma unção nova sobre a sua vida. Nesse momento, eu quero dizer que o meu Senhor é maravilhoso.